Boa tarde a todos. Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Leitura da ata anterior. Aprovada. Expediente. Termos, desembargador, processos que independem de pauta. Passarei a apregoar nos termos da legislação eleitoral vigente. Primeiro processo é o recurso na representação número 83290 da relatoria do juiz Almiro José da Rocha Lemos. Recorrente, coligação, trabalho e superação, advogados Felipe Cortez e outro. Recorrente, Carlos Eduardo Nunes Alves. Advogados Gleidson Kleber Lopes de Oliveira e outros. Objeto, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea antecipada. Segundo processo, recurso na representação número 88134. Origem, Caraúbas. Relator, juiz Almiro José da Rocha Lemos. Recorrentes, do lado certo e Maria de Fátima Bezerra. Advogados André Augusto de Castro e outros. Recorrente, Televisão Cabugi Limitada. Advogados Aloísio Henrique Dutra de Almeida Filho e outros. Objeto, propaganda política, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito e inserções de propaganda. Terceiro processo, recurso na representação número 319. Origem de Caraúbas. Relator, juiz Ricardo Tinoco de Góes. Recorrente, Procuradoria Regional Eleitoral. Outro recorrente, Bernardo César Belarmino de Amorim. Advogados Andreu de Macedo Alves e outro. Objeto, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea. Quarto processo, embargos de declaração no registro de candidatura número 67180. Relator, juiz Francisco Glauber Pessoa Alves. Embargante, trabalho e superação 1. Embargante, Alexandro Vasconcelos Valentim. Advogado, Tiago Cortez Meira de Medeiros. Objeto, registro de candidatura do candidato. Quinto processo, embargo de declaração no registro de candidatura 68042. Relator, juiz Francisco Glauber Pessoa Alves. Embargante, trabalho e superação 1 e Luiz Gonzaga de Pontes Lucena. Advogada Isabela Melo de Souza Rodrigues Rebouças Lopes e outros. Sexto processo, embargos de declaração no registro de candidatura 68212. Relator, juiz Francisco Glauber Pessoa Alves. Embargante, trabalho e superação 1. E Robson Ricardo Machado Lima de Carvalho. Advogado Tiago Cortez Meira de Medeiros. Sétimo processo, registro de candidatura número 68017. Relator, juiz André Luiz de Medeiros Pereira. Requerentes, Clécia Daiane Souza da Silva e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Objeto, registro de candidatura, preenchimento de vaga remanescente de Clécia Daiane Souza da Silva. Oitavo processo, registro de candidatura 911-69. Relator, juiz André Luiz de Medeiros Pereira. Requerente, Jaziel da Silva Nascimento. Requerente, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Nono e último processo, embargos de declaração no registro de candidatura 38772. Relator, juiz José Dantas de Paiva. Embargado, Procuradoria Regional Eleitoral. Embargante, Procuradoria Regional Eleitoral e Ana Cristina de Lima. Advogado Caio de Paula Silva e outros. Embargante, Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. E embargado, Ana Cristina de Lima. Advogado Caio de Paula Silva e outros. São esses, presidente. Proposição. Senhores, antes... Pois não. Senhor presidente, se ninguém que me antecede tiver proposição, eu gostaria de fazer apenas um registro na condição de presidente da Comissão de Acessibilidade aqui do Tribunal. Creio que seria esse o momento oportuno. E, na verdade, é um registro
para uma data que é comemorativa, que será amanhã, mas como nós não temos sessão, eu gostaria de fazer esse registro hoje. O pessoal da Comissão de Acessibilidade, sobretudo a servidora Marcele Rebouças, preparou um texto informativo que, ao mesmo tempo, serve de conscientização, porque amanhã, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E a data surge para chamar a atenção novamente para a inclusão das pessoas com deficiência, que representam quase um quarto da população brasileira. O Dia Nacional foi instituído por iniciativa de movimentos sociais na data de 1982, no ano de 82, oficializado pela Lei 11.133, de julho de 2005. A data coincide com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições. Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotado pela ONU, e protocolo facultativo. E o documento obteve aqui equivalência de emenda constitucional. Na Convenção, surgiu a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, que trata os objetivos de forma mais concreta. De acordo com o censo de 2010, o IBGE aponta que temos mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. No que importa de colaboração e de trabalho, de atividade no âmbito da justiça eleitoral, o TSE, através da Resolução 23.381 de 2012, instituiu o Programa de Acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Foi editada posteriormente uma resolução, anteriormente, aliás, em 21/8, que determinou a criação de sessões eleitorais especiais destinadas a eleitores com deficiência. Segundo a resolução, tais sessões devem ser instaladas em locais de fácil acesso, com estacionamento próximo às instalações, inclusive sanitárias, que atendam às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 2015, trouxe algumas modificações. A maior delas, sem dúvida, é a retirada da deficiência como causa de incapacidade absoluta. O artigo 4º do Código Civil manteve apenas a incapacidade relativa daquele que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade. A partir da vigência da Lei 13.146, a pessoa com deficiência tem assegurado o direito de votar e de ser votada. O caput do artigo 76 do aludido diploma ressalta a necessária equivalência de direitos, sobretudo os políticos, das pessoas com deficiências e demais populares. Nesse sentido, senhor presidente, é um texto bem interessante que foi produzido, como eu já mencionei, pela Comissão de Acessibilidade, especialmente pela servidora Marcele Rebouças, que integra essa comissão, faz parte como membro dessa comissão, e eu vou depois disponibilizar esse texto por algum meio para conhecimento e conscientização da população, mas achei por bem fazer esse registro agora, nessa parte, propor esse registro, no sentido de que cada vez mais seja valorizada a conscientização de todos nós para o aspecto da inclusão e da melhoria de condições aos portadores de qualquer necessidade especial. A nossa comissão, inclusive, é importante que se diga, ela adota metas anuais a cumprir e, dentre elas, agora nós estamos às portas de um pleito eleitoral, onde nós tentamos, de toda forma, através de ações, inclusive com a colaboração de todos os demais órgãos que compõem esse regional, a corregedoria, todas as seções de interior, para verificar, dentro do possível, a adequação de seções onde tenham pessoas com
necessidades especiais, para melhorar todos esses critérios de acessibilidade. A questão de fones de ouvido em sessões que sabidamente tenham portadores de necessidades, que precisem usar esse tipo de equipamento na urna eletrônica. Enfim, uma série de providências para que a gente inclua e melhore a condição dessas pessoas que têm alguma necessidade especial, precisa ter uma equiparação de direitos e de condições com quem não o tem, não necessita de nenhuma atuação específica. E a comissão ressalta-se, para finalizar, já agradecendo a paciência dos senhores, mas a comissão ela tem uma dúplice atuação, porque ela atua não só para o eleitor, que seja portador de necessidade especial, eleitor esse que é o nosso cliente aqui da Justiça Eleitoral, mas ela atua também internamente para os nossos servidores que precisam de alguma atenção diferenciada. A comissão atua neste sentido para melhorar a condição e a situação de trabalho e de exercício pleno da cidadania, não só pelo eleitor, mas pelo próprio público interno também. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, é sempre bom ouvi-lo, oportuna a intervenção de Vossa Excelência e o pedido de registro, num tema tão atual e relevante, que trata exatamente da condição dessa questão do exercício da plenitude da cidadania por parte dessas pessoas. A proporção da Excelência no sentido de fazer o registro, todos de acordo, foi perfeitamente. Doutor Glauber, alguma proposição? Uma proposição de boas-vindas, presidente, para o senhor no dia de hoje. Eu não conhecia no ambiente de trabalho. Seja bem-vindo por ocasião dessa gestão e de outras sessões que, com certeza, o Excelência estará presente, que os trabalhos corram adequadamente. Só isso. Pois não, Excelência. Doutor André? Não, senhor presidente, só me associar às duas proposições anteriores e boas-vindas para o senhor. Doutor Dantas? Também me acosto. Doutor Gustavo? Doutor Vladimir Capistrano? Senhor presidente, além também de me associar a esse voto de boas-vindas a Vossa Excelência, eu faço uma comunicação a um processo de minha relatoria na pauta física do Pleno, é o recurso eleitoral 588-24. No entanto, esse recurso ele demanda quórum completo, porque se trata de cassação de mandato. E como hoje não podemos contar com a presença dos desembargadores Glauber Rego e Cornélio Alves, em razão de viagem a serviço do tribunal, e a desembargadora Judite não pôde estar presente porque está de licença, esse processo não será apresentado à mesa hoje, mas trarei na próxima sessão de segunda-feira, sem a necessidade de publicação de pauta. Pois não, Excelência, continuará na pauta e será julgado oportunamente. Doutora Cibele, algum? O Ministério Público se associa tanto à lembrança do dia da luta da pessoa com necessidades especiais, é uma luta do Ministério Público também, da história do Ministério Público e de promotorias específicas, promotorias no interior, Ministério Público Federal, e especificamente minha mãe trabalhou a vida inteira no Centro SUVAG com crianças com alguma necessidade auditiva, e é um tema que é muito caro à minha pessoa. Então, eu me associo plenamente à comissão e também as boas-vindas. É um prazer muito grande trabalhar aqui nesse dia com o desembargador Amaury, que é uma referência para todos nós na área jurídica e um grande nome do nosso Tribunal de Justiça. Pois não, Excelência. Eu agradeço a todos, a partir do doutor Glauber, demais juízes, em especial a doutora Cibele, inclusive pelo exagero de suas palavras, mas é sempre bom retornar a esta casa, depois de longos anos de ter passado por aqui, lá pelos idos de 97, 98, na condição de presidente e vice-presidente da casa. É sempre uma alegria e um prazer renovado estar aqui. Por falar em regresso, me faz lembrar Fernando Pessoa, né, que dizia que outrora eu era daqui.
e hoje regresso forasteiro. Hoje regresso estrangeiro, forasteiro do que vi, do que vejo e do que ouço. Velho de mim. Seria mais ou menos a história que se repete na concepção do grande poeta português. Registro, portanto, a minha alegria, agradeço as proposições e os votos de boas-vindas às vossas excelências, renovando naturalmente o prazer e a honra de poder, pelo menos na condição que eu diria na simplicidade da expressão, na condição de regra 3, que sou e ocupo hoje aqui a presidência da Corte. Registro a presença dos alunos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. Sejam todos bem-vindos. Julgamentos, pela ordem. Chamo os embargos de declaração no registro de candidatura, procedência natal, relator o doutor Francisco Glauber, pessoal. Vossa Excelência tem a palavra. Ok, senhor presidente. Os 3 casos sob minha relatoria são muito similares. Eu vou pedir o julgamento conjunto, vou resumir para a Corte, porque o caso é sem maiores delongas, e eu imagino que, por ocasião do julgamento das representações, as discussões serão mais interessantes. Doutor Glauber, Então, 4, 5 e 6, é isso? é isso. Basicamente são embargos de declaração em relação à decisão de indeferimento de registro de candidatura. Eu estou rejeitando a existência de vícios integrativos na decisão, mas em consonância com a jurisprudência do TSE, que admite a juntada de documentos até mesmo em embargos de declaração, eu estou provendo nesse sentido para deferir o registro de candidatura. O voto está disponível, me põe à disponibilidade da Corte para dar algum esclarecimento. Em todos o mesmo voto, sim, né? sim, Excelência, indago da Corte se há alguma divergência. Todos de acordo. Proclamo, então, a unanimidade de votos nos termos do voto do relator. 4, 5 e o 6, não é isso? Isso. É publicado. Publicado em Se não sessão. disser isso, senhor presidente, não vale, não. Então, registro-se publicado em sessão. O seguinte, eu vou pela ordem aqui. O 7. Ah, sim, é PJE, não é? Ai, eu sei. 4, 5 e 6. O 4 é prova de escolaridade, o 6 é certidões negativas, o 5 certidões negativas e o 6 eu não cheguei ainda. Proveu todos? Sim. Todos providos. Reconhecer a juntada posterior da documentação. Exatamente, senhores. O 6 também, certidão negativa. Uhum. Todos votaram? Dando continuidade, eu chamo o 7, o registro de candidatura, a procedência natal, da relatoria do Dr. André Luiz de Medeiros. Vossa Excelência, a palavra. Senhor presidente, é muito simples aqui. Só abrir aqui o voto. O Partido Renovador Trabalhista, PRTB, pediu o registro da candidatura de Clécia Daiane de Souza e o Ministério Público pediu
vários documentos em diligência, aqui identificado, documento de identidade, comprovação de escolaridade, certidão da Justiça Federal do 2º grau, certidão da Justiça Estadual do 1º grau e a fotografia adequada. Como a candidata não o juntou no prazo deferido, eu estou votando pelo indeferimento do pedido de registro de Clécia Daiane de Souza da Silva, em consonância com o parecer do Ministério Público. Como voto, senhor presidente? Pois não, excelência. Submeto a votação. PJE também, né? Uhum. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Com o relator, senhor presidente. Todos de acordo? Sem divergência, proclamado a unanimidade de votos. Publicado em sessão. O seguinte, da relatoria também do doutor André, registro de candidatura. Procedência Natal, requerente Jaziel da Silva Nascimento, Partido Renovador, Trabalhista Brasileiro, PRTB Regional. Excelência tem a palavra. Senhor presidente, posso já identificar por Vossa Excelência a mesma situação. Então, senhor presidente, foi intimado para atender a diligência, quedou silêncio e eu estou votando pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura de Jaziel da Silva Nascimento em consonância com o parecer do Ministério Público. Pois não, todos de acordo? De Com o acordo. relator, com o relator. Sem divergência, proclamo a unanimidade de votos, indeferido o pedido de registro de candidatura, publicado em sessão. Vou chamar o seguinte, 9, embargo de declaração no registro de candidatura, procedente de Natal, relatoria do doutor José Dantas de Paiva. Vossa Excelência tem a palavra. Está em mesa, senhor presidente. Trata-se, vou fazer um breve relatório, já entrando também no voto, de embargo de declaração que a requerente quer dar efeitos infringentes, interposto por Ana Cristina de Lima, em face da decisão deste tribunal, proferida na sessão do dia 17 de setembro, que julgou procedente a impugnação ofertada pela Procuradoria Regional Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura da embargante. E o acordo também está transcrito e à disposição, senhor presidente, e trata-se de ausência de filiação partidária, e o pedido foi indeferido por isso. Trata-se de mera insatisfação da requerente, que não conseguiu nem, na condição de embargante, trazer outra prova que pudesse mostrar a filiação dela ao partido, e dessa forma, diante de qualquer outro questionamento, e não havendo qualquer omissão na decisão embargada, nego provimentos aos embargos de declaração, senhor presidente. Não. Embargo da Corte, alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Unanimidade, proclamo o resultado, nos termos do voto do relator, publicado em sessão. Chamo agora os processos de pauta, a iniciar pelo recurso eleitoral, origem Cerro Corá. Essa foi retirada de pauta, né? Aliás, retirada de mesa, continua em pauta. Então, pela ordem aqui, o primeiro, recurso na representação. Aqui a necessidade de convocar os juízes auxiliares, não é isso? Doutores Ricardo. Senhor presidente, como Pois não. eleitor, depois que vota, eu perdi a utilidade aqui, eu peço licença à corte e... Mas há um processo que você ainda voto? O doutor Ricardo, depois do Tá, ok. Ok. Vossa Excelência ainda tem utilidade. Que ele poderia, sim, a questão. Então, pela ordem do doutor Ricardo de novo e o doutor Miro. Quem é o relator? Quem são os juízes convocados? Quem é? Doutor Miro. Os dois. Primeiro o doutor Almiro, não é isso? Ok. O recurso na representação, relator juiz Almiro José da Rocha Lemos. Convido Sua Excelência para tomar assento e tem a palavra para identificar e relatar. Senhor presidente, processo identificado por Vossa Excelência trata-se de representação
060-0832/90, ajuizada pela Coligação Estadual Trabalho e Superação, em face de Carlos Eduardo Nunes Alves, por propaganda eleitoral antecipada, nos termos do artigo 36, caput, parágrafo 3º, da Lei 9.504/1997. Na inicial, o representante alega que o representado, em evento de caráter eleitoral, realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio Grande do Norte, encontro realizado entre supermercadistas e o pré-candidato ora representado, ocasião na qual o pré-candidato fez publicações decorrentes da ocasião, realizando expresso pedido de voto. O representante aduz que a publicidade foi dada em página do Instagram do próprio candidato, identifica a página no dia 9 de 8 de 2018. Colaciona imagens de telas de um computador, alega que em encontro supracitado, o representado soma de forma aritmética elementos caracterizadores da propaganda antecipada ao concluir com o expresso pedido de voto. Alega ainda que em convenção partidária, oportunidade em que se debatia dos futuros desafios inerentes ao Estado do Rio Grande do Norte, o pré-candidato é ainda mais ousado, propõe-se ali a reerguer o Estado e discursa de maneira clara e aberta que é com o voto que se faz a saúde, é com o voto que se recupera as estradas do RN, é com o voto que se apoia a juventude e a cultura, fazendo referência à mídia em anexo. Requer ao final a procedência da representação, o representado alega preliminarmente que não foram juntados os vídeos que o representante menciona como meio de prova em manifesto de descumprimento ao disposto em resolução do TSE. Quanto às imagens colacionadas à inicial, afirma que não há como comprovar a data das postagens, bem como que não restou comprovado pedido expresso de voto. Asseverou ainda que os atos praticados pelo candidato estão acobertados pelas exceções contidas na norma. Após contestação, o representante peticionou nos autos com o fim de requerer juntada de mídia, cuja referência foi feita na inicial. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral, entendendo que houve extrapolação das permissões trazidas na norma, opinou pela procedência da representação por propaganda eleitoral extemporânea. Em decisão proferida em 11/9, este julgador indeferiu o pedido para a juntada de provas com base em que confirmou-se a preliminar de ausência de vídeo e, no mérito, indeferiu a aplicação da multa pleiteada. Insurge-se contra a decisão o representante por meio do recurso intimado para apresentar contrarrazões. O recorrido sustentou resumidamente que não houve comprovação da data das postagens, que realizada antes do dia, a postagem, ainda que se tenha como provada que realizada antes do dia 16/8, a postagem não contém pedido expresso de voto verbalizado pelo candidato e os atos praticados pelo candidato estão acobertados pelas exceções normativas. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório aprovado. Pode votar, excelência. Inicialmente, cumpre dizer que o recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, por essa razão merece ser conhecido. E na discussão do tema, estou aqui retornando a um assunto que já tive oportunidade de julgar quando tomei assento na corte. É uma matéria que ainda, ao meu sentir, merece bastante debate e merece esclarecimento, ainda que exista um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, o qual, inclusive, eu farei menção agora no voto. Há um voto escrito, está apresentado aos senhores no sistema processual, mas eu penso que eu posso não proceder à leitura, porque o que eu vou dizer aqui é substancialmente o que está escrito no voto. O que tenho entendido, senhor presidente, é que houve uma clara adaptação da norma eleitoral aos tempos atuais. Hoje, para se divulgar ideias, não é preciso mais dinheiro, para dizer de forma bem direta. Há um tempo
não muito remoto, apenas aqueles que tinham condição econômica de ter meios de comunicação podiam professar, divulgar a sua mensagem abertamente, atingindo o grande público. Não é à toa, inclusive, que sempre houve tanta associação da política a estes meios de comunicação. E ainda continua havendo, na medida em que, evidentemente, eu não estou dizendo que não existe mais meio de comunicação cujo acesso dependa de recursos. Evidentemente existe. Temos ainda televisão, rádio, todos os meios de massa já tradicionais, cujo acesso demanda recurso, permanecem tendo relevância e permanecem vigentes. Mas há hoje uma realidade das chamadas redes sociais, da internet como um todo, que permite ao cidadão, inicialmente, a qualquer pessoa, divulgar de forma ampla e restrita os seus pensamentos, a sua visão de mundo perante a coletividade. Esse é um fenômeno que, como dito, não havia anteriormente. E o que acontece, ao meu sentir, é que claramente a norma em vigor optou por dar maior liberdade ao exercício da política, quando feito dentro desses limites plenamente acessíveis, e, em contrapartida, cuidou de disciplinar e restringir o exercício desta atividade e, sobretudo, a propaganda desta atividade política nesses meios que demandam o poder econômico ou uma influência social, vamos dizer desta maneira, mas, sobretudo, o poder econômico. Então, se formos a Lei 9.504, depois da reforma, o que tem-se é que há uma limitação do meio e uma liberação do conteúdo. E o conteúdo que a lei diz vedado é o conteúdo referente à expressão legal, é o pedido explícito de voto. Este é o conteúdo que não seria possível para o candidato divulgar em rede. Eu penso, hoje é até mais do que já pensei em outros momentos, no começo da minha vida profissional, que a lei não tem palavras inúteis e que a liberdade de interpretação muito ampla na aplicação da norma termina trazendo uma consequência indesejável, que é a insegurança. E, ao meu ver, com todas as vênias do pensamento oposto, que tenta ver de uma forma mais ampla essa limitação, a incerteza em relação ao tema apenas confirma essa visão pessoal que eu tenho. A tentativa de fixar um balizamento além da interpretação literal da lei, neste caso, revela-se por demais inglória. E aqui eu vou fazer menção ao precedente do TSE acerca da matéria, que, inclusive, se formos ler todo ele, vamos ver que ali os ministros reajustaram votos. Chegou em certo momento que era difícil até compreender qual era a solução para o caso concreto. E o fato é que foram apontados elementos que seriam capazes de, em tese, traçar o limite entre o conteúdo liberado e o conteúdo proibido, mas são elementos que, pelo menos para mim, bastante difíceis de identificar
e de aplicar no caso concreto. Então, senhor presidente, eu digo que esta matéria não pode comportar, ao meu ver, uma interpretação que não seja realmente restritiva. O que a lei hoje proíbe é que o candidato peça expressamente, explicitamente o voto, ou seja, vote em mim. Se é necessária uma construção, ainda que pouca, para que se chegue a este pedido de voto, ao meu ver, trata-se de conduta que hoje não é ilícita. E além do ponto de vista jurídico, eu pensar que este é o caminho, simplesmente porque a lei assim diz, ao falar em pedido explícito, a tentativa de reescrever as balizas é extremamente complexa. Eu, pelo menos, confesso aqui que não consigo entender os parâmetros que foram fixados nesse precedente do TSE, com todas as vênias. Eu até acredito que isso, quando for sendo julgado pela Corte, até possa ser melhor definido, mas, ao menos no momento, ou até por limitação minha, eu não consigo alcançar qual seria este limite entre o que é pedido explícito e o que é a construção que levaria a esse pedido explícito. E, além de tudo, agora eu vou sair um pouco do direito, até porque os julgamentos aqui não podem prescindir e, como todo julgamento não pode prescindir do exame da realidade, que eu até já fiz quando falei das redes sociais. Mas o que ocorre é que não há uma criminalização. Eu não consigo enxergar uma criminalização em pedir voto ainda, e principalmente que em rede social. Para mim, simplesmente, é uma questão de colocar as coisas a pratos limpos. Eu vejo com muito mais naturalidade e uma coisa que, para mim, se parece mais correta, que aquele que vai ser candidato deixe isso muito claro. Então, eu não vejo nisso nem propriamente um erro do plano social, vamos colocar assim. Então, nem sequer por motivo finalístico eu me moveria e me empolgaria para construir essa distinção ou alargar o texto legal. Além de, por motivos jurídicos estritos, eu achar que não é o caso de fazer, também não vejo razão para fazê-lo do ponto de vista dos fatos e da aplicação da norma. Por isso que eu estou dizendo, não é errado que um candidato ou pré-candidato se anuncie como tal. E ainda vou além, senhor presidente, porque nos processos eleitorais, como disse, é preciso que tenhamos em conta a realidade que nos cerca. O candidato, em tese possível e quisto pela maior parte do eleitorado, segundo as pesquisas demonstram, há muito tempo já se disse candidato, não foi porque a candidatura foi obstada pelo Tribunal Superior Eleitoral, estou falando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há muito tempo se lançou como tal. O próprio candidato que hoje lidera as pesquisas, há muito tempo é identificado como tal, e é dentro desse contexto que é preciso julgar se uma postagem de Facebook, como essa que motivou a propositura da presente demanda, enseja ou não a multa e enseja ou não que este tribunal considere como uma propaganda vedada por lei. E, senhor presidente, tal qual fiz na decisão que motivou o presente recurso, eu penso que não há essa ilicitude. E destaco aqui que a própria leitura da petição inicial
já revela essa necessidade de ilação para extrair o pedido. Eu vou aqui ler um trecho da petição inicial, é o item 5. Note-se que a ordem que se sucede às imagens, de igual modo ao discurso realizado, deixa clara a intenção do pré-candidato em, ao fim, pedir o voto. O representado faz propostas de cunho econômico, educacional, na seara da segurança pública e, posteriormente, destaca: vote consciente, o voto é segurança, é educação, é economia. Então, há ilação, não há o pedido de voto em mim, que, dentro das premissas que firmei, penso que é aquele que merece a censura. E, mais uma vez, destacando que a forma, esta sim, merece restrição para que não sejam desigualados os candidatos, a forma em si não se revestiu de licitude, porque foi simplesmente o uso da rede Instagram, e eu destaco, inclusive, que não houve impulsionamento, que é outro fato também que poderia ensejar esta desigualdade, porque requer poderio, requer dinheiro, requer valor econômico para ser feito o impulsionamento. Então, o que firmo aqui é que, em se tratando de uso de rede social, este tipo de pleito deduzido, no qual não foi firmado expressamente o vote em mim, não autoriza o reconhecimento de propaganda antecipada. Então, senhor presidente, podendo aqui esclarecer outras dúvidas dos colegas, mas penso que substancialmente se trata da enquadração dos fatos que estão aqui visíveis para todos. Meu voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Pois não, excelência. Doutor André, como vota, vossa excelência? Presidente, essa matéria já foi até julgada por essa corte antes do período eleitoral, com o relator, doutor Almiro, inclusive, quando estava com assento na corte, uma coisa semelhante, né? Era uma postagem no Facebook, não recordo qual o candidato, acho que era um candidato até deputado, salvo engano, e a corte, na ocasião, acompanhou o voto do doutor Almiro, que está até com um fundamento um pouco diferente, mas a corte, na época, salvo engano, acompanhou integralmente o voto do doutor Almiro, justamente que a premissa que o doutor Almiro buscou, que com a mini-reforma não há essa restrição e a gente não pode restringir onde a lei não restringe, né? E principalmente para a aplicação de penalidade. Aliás, a gente tem que restringir. E, no caso, a interpretação, no caso concreto, eu me recordo que naquela ocasião o tribunal julgou e, dentro da mini-reforma, deixa eu me ver aqui o voto do doutor. Só eu fiquei com a dúvida assim, o senhor colocou aqui muito mais questões que não estavam naquele voto. Doutor André, assim, para esclarecer a minha memória, a memória de quando integrei a corte, o posicionamento que segui foi esse, e esse foi o posicionamento adotado pela corte. Agora, eu tenho conhecimento de que a matéria foi julgada sob relatoria de Dr. Glauber em um processo anterior à instauração da propaganda, e até onde eu sei, foi considerado propaganda antecipada. Agora, eu também não sei dizer qual era a propaganda naquele caso, né? Porque são casos muito individualizados para traçar essa comparação. E me parece que a premissa que a corte seguiu foi diversa da que eu estou seguindo, por um alargamento da expressão ou por uma compreensão diversa. Não sei se quem compreende diversamente vê nisso um alargamento. Para mim, é um alargamento. Por esse motivo, opto pela interpretação mais restritiva. Mas, salvo engano, teve uma do Facebook que a corte... Exato. O caso que foi relatado pelo doutor Glauber Alves, e que é esse que o doutor Almiro está se reportando, em que houve aplicação, sim, de uma penalidade, foi uma procedência parcial, porque eram diversas postagens, e em apenas uma delas, que era um vídeo, a corte reconheceu a propaganda antecipada,
naquela havia um contexto no conteúdo do vídeo em que se entendia o pedido explícito de voto, não expresso. E aí, doutor Almiro, é a diferença que eu enxergo na jurisprudência do TSE. O voto em mim, como Vossa Excelência afirmou, seria o pedido expresso de voto. Tá? É evidente que o candidato está pedindo voto, expressamente pedindo voto ao cidadão. No entanto, na leitura que eu tenho feito da jurisprudência do TSE, e que foi a leitura que esta Corte fez no julgamento daquele processo sob relatoria do Dr. Glauber Alves, também se admite a caracterização da propaganda eleitoral antecipada pelo pedido explícito, ou seja, se o contexto do conteúdo da veiculação admitir que o candidato esteja induzindo, pedindo aos eleitores que façam ele chegar ao poder. Nos julgamentos do TSE, inclusive há um deles em que o TSE elege como pedido explícito de voto o pedido de uma chance de gerir o município. O TSE entende que isso é pedido explícito de voto. Essa talvez seja a diferença substancial do entendimento de Vossa Excelência e o que Vossa Excelência está chamando de alargamento na jurisprudência da Corte. No entanto, em várias outras ocasiões, a Corte rejeitou a caracterização da propaganda antecipada por algumas postagens, por entender que o contexto não indicava sequer a possibilidade de compreender pedido explícito de voto, diverso do pedido expresso, mas sequer o pedido explícito estaria caracterizado. Então é essa a diferença fundamental entre aquele caso relatado pelo Dr. Glauber, em que a Corte entendeu que havia pedido explícito de voto, ainda que não houvesse a expressão vote em mim, ou peço o seu voto, dessa que Vossa Excelência está propondo, mas que, e aqui adiantando posição, doutor André, da leitura que faço de uma das postagens do candidato representado, não consigo sequer compreender nessa postagem pedido explícito de voto. No máximo, eu tiraria daqui pedido subliminar, mas subliminar é implícito, não é explícito. Então é essa, eu acho, que a diferença que a Corte tem tentado estabelecer entre o que é pedido explícito e pedido implícito. Mas, de fato, pedido expresso, a gente não tem nunca se debatido sobre esse tema, porque o pedido expresso seria tão exteriorização de um pedido de votos que ele estaria, e é essa a diferença que o TSE faz, ele estaria numa condição superior ao pedido explícito. Mas foi essa a diferença do voto naquela situação para esse voto do... Eu acho que o senhor esclareceu minha dúvida melhor do que eu, né? Minha preocupação, porque existem alguns argumentos aqui apresentados pelo Dr. Almiro que não estão de acordo com a jurisprudência desta Corte, mas outra grande maioria sim. Então, eu creio que... Então, a primeira... com perdão pela interferência, doutor André, mas como eu não estou compondo a Corte e eu não integrei aquele julgamento, e até confessei aqui que eu estou tendo uma dificuldade de julgar essas demandas, até porque quando eu integrava, eu já tive a oportunidade de substancialmente lançar o mesmo voto que estou lançando aqui. Eu me recordo do voto do senhor, não desse voto. De ter prevalecido, não, mas o voto que eu lançava era exatamente esse. O teor era rigorosamente o que eu escrevi aqui hoje, com a visão mais restritiva. Porque, falando em tese, talvez seja muito fácil dizer o que é explícito e o que é expresso. Me preocupa muito que, caso a caso, e com todos os riscos que se corre de não conseguir manter uma uniformidade, as hipóteses sejam tratadas de forma diversa. Como eu disse, talvez até seja uma dificuldade pessoal, até minha, que não seja da Corte, mas eu trouxe a matéria com o meu posicionamento primeiro para ter condição de compreender, e até porque eu sei que houve alteração da composição da Corte em relação ao julgamento do Dr. Glauber, que, salvo engano, ainda foi com o desembargador Ibanez e o desembargador de Lermando. Então, até para conseguir compreender melhor qual seria o entendimento atual da Corte, eu fiz questão de trazer a matéria com o meu posicionamento, realmente é o posicionamento pessoal que eu sigo, mas que é o mesmo que eu segui nessa Corte em outros julgamentos, e que naquela circunstância também, com a composição aí já totalmente diversa, foi o entendimento que preponderou. Eu acho que só o que me fez parar para pensar
foi que neste voto o senhor colocou aqui, só se ele disser vote em mim. E acho que essa expressão não estava naquele outro voto. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator, só que ressalvando que não se caracteriza somente se o candidato dizer vote em mim. Perfeito. Acompanhando mais ou menos o esclarecimento feito pelo doutor Vladimir. Ok. Doutor Nantas, como vota você? Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo, como vota? Bem, senhor presidente, eu acompanho as conclusões do relator fazendo essa ressalva quanto à caracterização do pedido. Mas do que se depreende da representação que está sendo julgada agora, eu não consigo vislumbrar e por isso acompanho a conclusão do relator e, inclusive, chamo a atenção para uma coisa que nós não debatemos aqui, mas que está bem consignado, que é a ausência de prova. O vídeo não consta dos autos, não integra. Tanto que, são dois fatos, mas eu não o vídeo considerei o seria vídeo, apenas as postagens. apenas as postagens. Então, isso só reforça que não existe um conjunto probatório e do que se extrai dos autos não consigo enxergar o enquadramento a justificar a procedência da representação. Acompanho o relator, faço apenas essa ressalva da distinção. Perfeito. Doutor Vladimir, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, como já adiantado, eu acompanho o relator no resultado, também com essas mesmas ressalvas quanto a esse diferenciação entre pedido explícito e pedido expresso, mas entendendo